tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos, dando continuidade falando sobre a Roma Antiga. Mas essa videoaula será focando apenas, o período republicano. Lembrando que a história de Roma Antiga, ela é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Então, bora lá iniciar mais uma videoaula aí? Primeiramente, antes da gente começar a falar sobre o período histórico em si, vocês têm que saber, quais eram as formas de governo que existiam, na Roma republicana. Por mais que a gente colocasse o Senado aí, vamos dizer assim, como sendo o maior responsável pela administração, a gente consegue observar, que eram subdivididos, em cargos políticos. E também, vamos dizer, aparecem alguns personagens aí, como o próprio ditador, que em situações, vamos dizer assim, de caos, ele acaba, aparecendo. Então, eu vou estar explicando cada um para vocês. Lembrando que o Senado, gente, ele foi o responsável por ter dado um golpe de Estado perante os monarcas, Até porque a gente estava vendo que os monarcas, eles cada vez mais, eles queriam ter o poder centralizado nas suas mãos. A gente sabe que desde o início da história de Roma, sempre quem comandou foi o Senado, Então, quando o poder real ele começa a se sobrepor, o Senado ele dá um golpe de Estado e proclama o que a gente conhece como se fosse a República, tá bom? Temos aqui a Assembleia Curial. O que é a Assembleia Curial? Ela vai ser a responsável pela religião. Por que, a gente fala que tem essa subdivisão? Todas essas civilizações, do período da antiguidade, a religião ela tem um papel muito forte, Grande parte dos políticos, eles tinham, o poder religioso e o poder político. Aqui em Roma vai ser dividido esse poder. Lembrando que, república é um governo, vamos dizer assim, que as pessoas elas têm uma maior participação no governo, então elas, podem estar ajudando a governar. Então, por esse motivo, as pessoas elas não tinham todo o poder centralizado na sua mão, mas sim eram subdivididos em vários cargos, que nem era o caso, da Assembleia Centurial, em que ela era a principal responsável pela criação de leis, e não só por isso, também pela eleição dos magistrados. Quem eram esses magistrados? Aquelas pessoas que assumiam, vamos dizer aí, o cargo dentro do Senado. Vocês estão vendo aí essa imagem aqui ao lado, Então, aqui está a representação do Senado, e cada um desses senadores, eles têm um cargo de magistrado, tá bom? Esses magistrados, eles poderiam, nesse caso, ser eleitos ao cargo de cônsul. O que seria o cargo de cônsul? Esse sim seria o grande líder, vamos dizer, de todos os senadores, aquele que de fato governa Roma. Eu não sei se dá para vocês observarem, mas tem esse personagem aqui mais central, você vê que a vestimenta dele é até um pouco diferenciada, do restante dos senadores. A gente poderia colocar aqui, como se fosse um possível cônsul, tudo bem? A gente consegue observar que esse título de cônsul, esse cara ele só ficava no poder apenas por 1 ano. Além de ter uma rotatividade maior, era para evitar qualquer tipo, vamos dizer assim, de corrupção, Às vezes, até aquela questão, assim, de você tentar misturar as coisas públicas com o privado. Isso aconteceu muito em Roma, tá, gente? Às vezes, um senador, ele fazia a construção de um templo, com dinheiro público, e ele achava que pelo mandato dele ter feito aquilo dali, que aquilo lhe pertencia. Então, um dos motivos, desses caras ficarem apenas 1 ano no poder, era literalmente para não deixar que aquele poder ele subisse a cabeça e essa pessoa ela achasse que tudo que ela fizesse era dela e não do povo, tá bom? Temos aí a figura do ditador, vamos lá. Roma tá um caos, tá passando uma situação assim muito ruim e os senadores, o cônsul, eles não estão conseguindo de forma alguma conseguir administrar, o império. No caso aí, o grande reino de Roma. Eles vão acabar escolhendo uma pessoa que vai ter o título de ditador. E esse cara, ele vai ter 6 meses para colocar a casa em ordem. Então, assim, ele tem poderes ilimitados. Ele pode mandar, ele pode desmandar, ele pode fazer o que ele bem quiser, tudo bem, gente? Então, assim, o principal objetivo é de, literalmente, colocar ordem na casa. Temos aqui
né? A gente diz que seria os pretores, eles são os responsáveis por cuidar da justiça. Enquanto a Assembleia Centurial ela criava as leis, quem aplicava, né, vamos dizer assim, essas justiça, quem julgavam eram esses pretores. Tudo bem? Esses questores, eles eram os responsáveis, gente, por cuidar do financeiro de Roma. Então eles que eram os responsáveis por cobrar impostos, né, vigiar gastos públicos, né, no caso aí dos senadores, ver se as obras públicas não estão sendo superfaturadas, ou seja, estão cobrando mais do que, vamos dizer assim, o orçamento, de fato, o que ele deve ser cobrado. Então, assim, em questão de administração, esses questores eram que cuidavam sobre isso, tá? E temos os censores, que eles eram os responsáveis de fazer o registro, né, de Roma. Então, eles eram responsáveis por saber quantos cidadãos tinham em Roma, né, quantos patrícios tinha, quantos plebeus tinha, né? Então, eles eram os responsáveis por registrar isso daí, além dessa questão até próprio cultural, né? Aqui no Brasil é muito comum, vocês já podem ter até escutado, às vezes, no jornal, né? O repórter falando assim, segundo o censo, o Brasil tem não sei quantos milhões de habitantes. Segundo o censo, não sei quantas crianças ainda não são alfabetizadas, né, com tantos anos, e entre outras coisas mais. Então, esses sensores, eles, vamos dizer assim, eles fazem uma pesquisa de campo para saber como é que está sendo, né, vamos dizer assim, essa progressão da população romana. Tudo bem? Bora aqui, então, né, falar um pouco sobre conflitos e conquistas. Gente, os romanos, que nem a gente já falou um pouco, né, sobre eles no período da monarquia, Roma, ela sempre foi um povo, assim, bastante conquistador. Então, durante todo o seu período, a gente sempre vai ver eles entrando em conflitos, né? Durante o período que a gente já tinha comentado da monarquia, eles se consolidaram e começaram, né, vamos dizer assim, uma pequena expansão territorial. E essa pequena expansão territorial, eles acabaram conquistando o território principalmente dos etruscos. Vocês se lembram lá que tinha os reis etruscos, que eu já tinha comentado para vocês na última aula? Pois então, os etruscos, né, quando a gente fala assim, pensa que eles ficavam numa pequena área, mas não. Eles habitavam várias regiões. E, né, o exército de Roma cada vez mais vai tentar conquistar esses territórios aí e anexando, né, para fazer com que Roma ela se tornasse uma das maiores potências, né, na Península Itálica. Além disso, eu já tinha comentado para vocês que os patrícios, né, que são aqueles bem-nascidos, são aquelas pessoas que têm uma ascensão social, né, elevada perante outros e são grandes proprietários de terras, e eu até coloquei aqui a imagem deles para vocês verem a diferença, eles vão entrar em muito conflito, principalmente com os plebeus, que são esses daqui, né? Os plebeus, a gente consegue observar que eles eram, em sua grande maioria, né, de pequenos proprietários, né, de terras, ou muitas vezes eles eram simplesmente, né, trabalhadores urbanos ou trabalhadores rurais desses patrícios, tá? Uma coisa que começou a se observar é que a sociedade de Roma, ela era um pouco hierarquizada, então não havia uma mobilidade, né? Que nem a gente consegue observar aí os patrícios, eles casavam entre si, não por questão, assim, de amor, de paixão, nem nada disso, não. Todos esses casamentos, gente, só para vocês terem uma ideia, eram laços principalmente políticos. Era muito comum, às vezes, um senador, ele dá a mão da sua filha em casamento, né, para um outro senador, às vezes por questão de voto, né? Ou então, às vezes, para juntar fortuna. Às vezes, esse senador, ele recebia a mão dessa mulher, porque essa mulher, ela trazia consigo, né, vamos dizer assim, uma coisinha chamada dote. Então, ela trazia muito dinheiro para dentro do casamento. E só para vocês terem uma ideia, lá em Roma, era muito comum ter o divórcio, né?
porque era simplesmente laços políticos. A partir do momento em que, vamos ver, se aquele laço político não estava mais te servindo, você simplesmente se separava. E a mulher, ela voltava assim para o seio familiar, e quando ela voltava, ela levava todos os bens que ela levou para o casamento, ou seja, no caso, dote, né? Então, a gente observa aqui que os patrícios, eles tinham muito essa questão ligada, literalmente, aí, né? Mas nessa parte política e financeira. Qual vai ser o principal motivo do conflito entre patrícios e plebeus? A gente consegue observar aí, né, que a situação dos plebeus, eles eram cada vez mais difíceis e dependendo, às vezes, até da situação, eles acabavam contraindo dívidas, né, com esses patrícios e vamos dizer assim, como tendo forma de pagamento, eles acabavam, né, se cedendo provisoriamente, né, como escravo, que no caso seria o famoso escravo de dívidas, né, porque Roma tinha dois tipos de escravo, tinha o escravo de guerra, né? Quando você conquistava regiões, você, ao invés de matar, você fazia aquela população de escrava, e tinha um escravo de dívida. Só que os plebeus, eles começaram a observar, né, que esses patrícios, por eles serem os grandes governantes, que eles não faziam leis de forma alguma para tentar beneficiar esses plebeus. Então, eles começaram a se rebelar. Só que essas revolta, né, que ele fez, vai ser chamada Revolta do Monte Sagrado, que vai ser uma revolta, vamos dizer assim, até pacífica, que eles literalmente começaram a abandonar Roma e foram para a região chamada Monte Sagrado, que fica na região ali do Aventino. E só para vocês terem uma ideia, eles acabaram criando uma própria comunidade. Quando os patrícios souberam disso daí, eles ficaram totalmente assim desesperado, porque grande parte dos impostos, né, pagos para Roma vinham dos plebeus. Além disso, os plebeus, eles trabalhavam no comércio e os patrícios, eles achavam esse trabalho totalmente indigno da sua categoria, porque eles eram apenas, vamos dizer assim, políticos e grandes proprietários de terra. Nunca que eles iam fazer comércio como se fosse uma classe inferior. Então, né, a gente consegue observar que os patrícios acabaram cedendo, né, fazendo um acordo aí para os plebeus. E isso vai acabar originando o que a gente vai chamar, né, das leis das 12 tábuas, né, e as leis consequentemente, porque ele vai acabar colocando na legislação romana o direito dos plebeus, né. A gente já consegue observar um dos primeiros atos que vai ser feito, que é a lei das 12 tábuas, que vai ser, né, as leis escritas. Lá em Roma era muito comum essa questão da oralidade, só que cada governante, né, ele acabava, vamos dizer assim, modificando as leis. E essas leis nunca era para benefício dos plebeus. Então, a partir do momento em que você escreve essas leis, né, de fato elas não podem ser mais mudadas. Então, as leis das 12 tábuas, a gente vê que ela falava sobre diversos assuntos. Eu coloquei aqui para vocês como um exemplo, né, o direito, né, da propriedade privada, o direito do casamento, do divórcio, né, essa questão da herança, propriedade e entre outras coisas muito mais. Então, tudo, né, estava dentro dessas leis das 12 tábuas, né? E, além disso, os plebeus, eles tiveram, né, leis específicas para si. No caso, tem uma lei da Canuleia, né, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Isso, gente, o que ninguém imaginava, tô só me adiantando um pouquinho aí, tá bom? É que, por esses plebeus, eles trabalharem no comércio, muitos deles vão acabar enriquecendo. E o que ninguém imaginava era que esses patrícios que eram tão ricos, vai chegar um momento da história que eles vão começar a ficar pobres. E eles vão se ver uma forma, vamos dizer assim, de conservar a sua riqueza, então casando com esses plebeus. Então, só para vocês terem uma ideia, os patrícios e plebeus acabaram se beneficiando muito com essa lei, tá? Além disso, a gente também tem aqui a lei Licínia, que ela vai dar direito, né, aos plebeus a serem eleitos magistrados, ou nesse caso, né, esses plebeus agora eles podem sim participar, né, do Senado lá, né, sendo magistrado e tendo os cargos políticos. Temos a lei Poetélia, que nesse caso a gente consegue observar que vai se acabar a escravização por dívida. Então, se você tem dívida, né, a pessoa que vai receber, ela tem que ter um pouco de paciência, né, porque agora ela não pode mais escravizar aquela pessoa. Ela vai receber sim, né, através, né, de dinheiro aí. E por último, temos aqui a lei, né, da Ugúnia. Essa sim vai ser algo
bastante, vamos dizer assim, prazeroso para o povo plebeu, porque agora os plebeus, eles podem até ser sacerdotes, e não só por isso, gente, mas eles também vão poder participar do culto. Só para vocês terem uma ideia, dentro dos templos religiosos, os únicos que poderiam participar, né, da adoração aos deuses eram os patrícios, os plebeus, eles eram proibidos a sua entrada. Então, através dessa lei, né, essa questão da religiosidade, né, que é muito forte, ainda desses povos antigos, politeístas, então eles também começam a ter uma participação aí também na questão religiosa. Tudo bem, gente? Vamos aqui então, né, falar sobre expansão territorial. Quando a gente fala em Roma, que nem eu citei para vocês, é muito comum a gente pensar, né, em conquista territorial. Gente, desde a formação de Roma até a queda do Império, Roma ela tá sempre querendo se expandir cada vez mais. Peguei esse mapa aqui para vocês, tá? Dá para vocês identificar aqui na imagem que teve a conquista da primeira metade do século IV, a conquista da segunda metade do século IV, temos aqui conquista do século III, tá bom? E temos aqui as regiões que eles vão acabar conquistando, né, nos séculos seguintes. Mas vamos aqui, né, falar então, já falamos sobre os etruscos, agora vamos aqui, né, pegar sobre outros povos bárbaros, entre eles aí os gauleses. Gente, que nem a gente viu, né, os etruscos eles foram derrotados e os gauleses, né, que eram o povo bárbaro, vamos dizer assim, o inimigo número 1 dos romanos, eles vão acabar dominando principalmente essa região aí dos etruscos, né? E os romanos, eles também estavam de olho nesse território. Até que os gauleses, eles vão entrar, dá para vocês observarem aqui onde está escrito Gália, eles vão entrar cada vez mais no território pertencendo a Roma, e esses caras assim, eles são muito mais insanos do que os romanos. E os romanos vão acabar enfrentando eles, mas vai conseguir observar que eles não têm vamos dizer assim, a preparação, né, que nem esses gauleses tinham. E resultado, Roma ela teve que recuar desses gauleses e ela, para proteger o seu território, ela vai chegar até pagar uma indenização e vai pedir pelos deuses para que eles voltem para o seu território de origem, né? E vai ser a partir disso que Roma ela vai começar a criar muros, né? Para poder, vamos dizer aí, se prevenir de qualquer tipo de ataque. Quando você chega à cidade de Roma, só para vocês terem uma ideia, ela é uma cidade toda murada, né? Ano passado, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para lá. E foi algo assim, gente, absurdo, porque até os dias atuais, né, grande parte desses muros ainda estão de pé totalmente intactos. E eles faziam esse muro aí, imagina você murar uma cidade inteira, né, como uma forma de defesa por conta desses gauleses. Gente, na história de Roma, esses gauleses, eles vão encher muito o saco dos romanos aí, tá bom? Temos aqui, né, então a gente consegue observar a primeira derrota aí dos romanos. E através disso, já que a região norte, que é essa região mais acima, a gente consegue observar aqui, né, que tá aqui na parte de branco, a gente consegue observar que Roma, ela aos poucos meio que esquece, né, essa região e vai se voltar mais para a região sul, que seria essa região para cá, tá? Então a gente já consegue observar que um dos primeiros territórios que eles vão dominar vai ser a região dos úmbrios, tá? E também a região sul, que vai ficar predominantemente o que a gente conhece aqui como Nápoles, né? Quem nunca já ouviu falar da famosa pizza napolitana, né? Diz que é originária dessa região. E a famosa Magna Grécia, que a gente pega aqui mais ao sul do mapa, tudo bem? Que eram ex-colônias gregas. Lembrando lá das videoaulas que eu já gravei para vocês, tudo bem? Muitas dessas regiões que a gente consegue observar aí da Península Itálica, elas não vão ser conquistadas, até porque muitas regiões elas mesmas vão fazer questão, né, de se aliar a Roma, porque Roma, gente, ela tá ficando uma das maiores potências aí nessa península, tá bom? Então, cada vez mais ela vai tendo uma autonomia bastante forte aí, tudo bem? A gente consegue observar que vai ter algumas regiões que vai se voltar contra, né, Roma, que nem próprio Tarrento, que nem dá para vocês observarem aqui, né? Só que a gente consegue observar que Roma também vai conseguir, né, anexar esse território. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que esses territórios, quando eles tinham uma maior resistência, a conquista dos romanos era bastante impiedosa, né? Então, eles literalmente saíam destruindo cidades,
saíam fazendo aquela população de escrava, né? Então, eu acho que isso daí fez com que até muitas regiões se anexassem a Roma de boa vontade, né? Até porque a gente consegue observar que essas regiões que foram anexadas a Roma de boa vontade, elas continuaram ainda tendo a sua autonomia. Então, seus governantes ainda permaneceram, né? A sua parte cultural, vamos dizer assim, em alguns aspectos ainda continua, vamos dizer assim, prevalecendo, tá bom? E aí a gente consegue observar que eu já falei para vocês sobre Cartago, se lembra lá dos fenícios? Então, Cartago, gente, ela era uma ex-colônia, tá bom? Dos fenícios. Só que quando os fenícios eles entrarem em declínio, Cartago vai acabar, vamos dizer assim, tendo uma grande dominância aí do mar Mediterrâneo. E que nem a gente consegue observar de amarelo aí na imagem, tá bom? A região de Cartago, que nem na região aqui da Sicília, não sei se dá para vocês observarem, ela vai acabar sendo invadida por Roma. E aí sim, né, vai haver uma das grandes guerras que vai ficar conhecido na história, né, como as guerras púnicas, né, que nada mais são do que conflito entre os romanos e os cartagineses, tá bom? Porque guerras púnicas que veio o nome de Ponis, né, que no caso quer dizer aí a região que era dominado até pelos próprios fenícios, tá bom? Então, por esse motivo que ela acaba recebendo esse nome. Vamos aqui, as guerras púnicas. Por que tá no plural? Porque houve 3 conflitos, houve 3 guerras aí, tá? Então, a gente consegue observar que Cartago, ela tinha uma dominância bastante grande, né, na região do Mediterrâneo, mas ela vai acabar entrando em conflito, porque a gente consegue observar aqui, só voltando um pouquinho, tá bom, gente? Tá vendo aqui a região de Agrigento? Não sei se dá para vocês observarem aqui. Essa região, né, da Sicília, ainda não era, vamos dizer assim, de dominância, que nem a gente, vamos dizer assim, do povo grego. E aí, o que ocorre, né? Quando o povo de Cartago, ele domina a região de Agrigento, eles começam a querer subir mais o mapa e tentam conquistar a região aqui de Messina. Só que essa região de Messina aqui, ela vai ser muito, né, inteligente, porque ela vai pedir apoio para o povo romano. Porque ela pensava o seguinte, bem, entre ser dominada pelos romanos e ser dominada pelos cartagineses, vamos ficar com os romanos que, quem sabe, eu levo um pouco mais de vantagem. E aí, né, a gente consegue observar que essa interferência de Roma nessa região da Sicília acaba, né, entrando de fato essa briga eclodindo aí, né, de fato esse conflito. Então, temos a primeira guerra púnica que ocorreu entre o ano 264 e 241 a.C. Lembrando, gente, que como estamos falando do período antes de Cristo, então os números eles sempre vão estar, né, os anos sempre vão estar em forma decrescente. É como se literalmente a gente estivesse fazendo uma contagem regressiva para o nascimento de Cristo, tá? Que, lembrando, nosso calendário é um calendário cristão, gregoriano, e o maior marco do nosso calendário seria o nascimento de Cristo. Tudo bem? A gente consegue observar, né, que até a própria Siracusa, que até então, gente, lembrando aqui, ó, Siracusa, né, tá aqui, ela era aliada do povo de Cartago, ela vai acabar se voltando contra o povo de Cartago e vai ficar a favor de Messina e de Roma. Então, a gente consegue observar que, né, Cartago, ela tá praticamente isolada, porque todo esse território aqui já tá de dominância de quem? Dos romanos. Isso acaba fazendo com que, né, Roma, ela se fortaleça, né, bastante. Ela vai ter não só a dominação territorial, mas um número de exército bastante grande, e isso vai fazer com que o povo de Cartago, ele acabe perdendo, né, esse primeiro conflito na região da Sicília, tá bom? Qual vai ser o castigo de Cartago? A gente consegue observar que Roma, ela vai pedir uma pesada indenização, e não só isso, voltando novamente aqui, ela vai pegar essas 2 regiões que eram colônias de Cartago, que era a região de Córcega e Sardenha. Então, a gente já vê aí que Cartago, ela vai ter a sua dominância apenas aqui na região da África, tá bom? A gente consegue observar, né, que se passou-se alguns anos,
Só que no ano 216 ao ano 201 a.C., né, vai eclodir a Segunda Guerra Púnica, porque vai aparecer um general, né, muito famoso na história chamado Hannibal, e ele vai fazer assim algo exorbitante, que é atravessar a região dos Alpes. É que o mapa aqui não tem, gente, mas a região dos Alpes é uma região montanhosa, tá bom? Então, imagine você atravessar uma região montanhosa, né? Você aí tendo um total de 46 mil homens mais 40 elefantes. Até então, ninguém nunca tinha atravessado essa região. Ele vai conseguir atravessar, né? E ele vai conseguir várias vitórias, assim, em pequenas batalhas. E isso vai ser muito bom para a moral da região de Cartago. Só que Cartago, quando ela começou a fazer esse empreendimento, ela acreditava fielmente que ela iria receber apoio, vamos dizer assim, das regiões dominadas pelos povos romanos. Só que não foi isso que aconteceu. Todo mundo tinha um medo muito grande de Roma e das suas retaliações. E aí, né, a gente já consegue observar que, como resultado, Cartago ela ficou novamente sozinha nesse conflito e ela acabou perdendo novamente, né? E aí, vamos dizer assim, Roma ela vai ser muito mais impiedosa, porque antes ela tinha pegado apenas 2 regiões de Cartago. Agora ela vai pegar todas as colônias de Cartago. Além disso, ela vai fazer com que Cartago ela destrua toda a sua marinha, ou seja, que ela fique isolada no continente africano e não possa vir enfrentar qualquer tipo, vamos dizer assim, de território que pertence aos romanos. E além disso, também vai, né, cobrar novamente uma pesada indenização. A gente vai dizer que Cartago ela vai ser vassalo de Roma, ou seja, ela vai ser um território que, por mais que ela ainda tenha uma independência, mas ela, vamos dizer assim, tem que obedecer Roma em tudo, tá bom? A gente consegue observar que do ano de 201 a 149 a.C. teve um período de grande paz. E vai ser nesse período aí, né, que Cartago ela vai conseguir se reerguer, ela vai conseguir, vamos dizer, se organizar financeiramente e militarmente, e aí ela vai tentar conquistar novamente outros territórios para fazer aquelas famosas colônias. E aí, né, aonde Cartago ela vai invadir a região da, deixa eu só pegar aqui, da Numídia, perdão. Numídia, essa região Numídia, ela fica mais ou menos aqui no continente africano. Então, a gente consegue observar que antes, né, Cartago ela fazia uma expansão mais marítima, agora ela vai começar a fazer uma expansão territorial. Quando Roma fica sabendo que Cartago está começando a fazer novas colônias, Roma fala, mas peraí, ela não me pediu permissão? Quem ela acha que é? Quer saber de uma coisa? Chegou a hora da gente acabar realmente com Cartago. Onde Roma, né, o exército de Roma sai do seu território, atravessa o mar, vai para a região de Cartago, e aí sim, gente, eles destroem a cidade de Cartago, assim, e fazem uma coisa absurda. Então, eles matam muitas pessoas, outras eles escravizam, eles vão roubar todas as riquezas de Cartago, até porque Cartago, por ser uma cidade comercial, ela era muito rica, então eles vão roubar toda essa riqueza, eles vão incendiar toda essa cidade, e como uma forma assim de castigar para que aquela nação ela não possa vir a florescer novamente, eles vão fazer uma prática que os romanos já tinham, né, de muito tempo e era muito comum, que era salgar a terra, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando se joga, né, o sal da terra, aquela região fica infrutífera, porque você não consegue plantar mais nada. Então, né, a região de Cartago, ela vai ficar praticamente, né, abandonada às cinzas. Hoje ela é um sítio arqueológico, tá? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer é bem bacana, até porque a história dela é muito rica, tá? Desde a dominação dos fenícios até o final das guerras púnicas. Eu coloquei na imagem aí ao lado para vocês, tá? O sítio arqueológico de Cartago e ainda, né, para observarem o quanto de construções ainda permanecem em pé nos dias atuais. Tudo bem? Vamos aqui, né? Eu peguei o mapa atual para vocês observarem, né, como essa conquista territorial aí de Roma, ela vai ser enorme durante o período, né, da República. Tudo que tá em verde, gente, aí vai ser durante o período republicano. E o território que tiver de laranja, né, vai ser durante o período imperial,
tá bom? Então, Roma, imagine, uma civilização começou tão pequena, tão tímida, né? Ali, no final, conquistar esse vasto território que nem a gente consegue observar. Tudo bem? A gente consegue observar, que eu já tinha dito para vocês, que grande parte desses plebeus, quando eles entravam no exército, né, que nessa época não tinha ainda algo chamado, né, que era você prestar serviço militar. Então era uma coisa assim, eu quero fazer parte do exército romano, mas você precisava comprar seus armamentos, você precisava pagar sua comida. Então, assim, toda a despesa era sua. Quando você ia conquistar um território e fazer saque, aí sim, né, vamos dizer, você ganhava o que lhe era devido. Nesse caso, o salário, né, e a divisão daquele espólio de guerra. Algumas regiões, vamos assim dizer, as pessoas, né, conseguiam enriquecer. Mas em outras regiões, às vezes você acabava tendo um déficit aí financeiro, porque você gastava muito e você não recuperava nem aquilo que você, vamos dizer assim, investiu. Por isso que grande parte desses plebeus, que eram de pequenos proprietários de terras, eles vão acabar se endividando muito e, né, a gente consegue observar que muitos vão acabar perdendo suas terras para esses patrícios. Agora, eles não podem mais se transformar em escravos, né, porque não existe mais, vamos dizer assim, o escravo de dívida, né? Então, isso daí acaba fazendo com que esses caras, eles tentem, de alguma forma, tentar modos de sobrevivência, mas sem ser, vamos dizer assim, a partir das suas terras, porque grande parte dessas terras acabaram sendo confiscadas aí pelos patrícios, que eram, né, os seus grandes credores, aqueles que davam dinheiro para eles fazerem esse investimento, né, no exército, e depois, né, vamos dizer assim, eles receberiam esse dinheiro. Se não recebesse, eles confiscavam as terras. Tudo bem? Então, turma, então a gente já falou, né, sobre a primeira consequência, que vai ser os plebeus, grande parte vai perder suas terras aí, e os patrícios, eles vão ficar cada vez mais ricos e poderosos, tá? A gente consegue observar que o número de escravos, tanto, né, na região rural quanto urbana, tá, assim, gigantesca. Dizem que chega um período lá em Roma que para cada cidadão, vamos dizer assim, livre, tinha 4 escravos. Então, imagine a quantidade de escravos que não se tinha, né? Isso eu estou falando em Roma. Imagine, né, vamos dizer assim, em todo o território aí romano. Além disso, a gente também já consegue observar que por conta desses empreendimentos, muitos generais vão acabar se destacando, tá? Não só por a sua figura ficar bastante popular, né, perante os romanos, mas também porque eles vão enriquecer muito, porque eles eram que acabavam ficando com grande parte dos espólios de guerra, tá? E a gente consegue observar que esses generais agora, eles não querem apenas ficar na categoria militar, eles também querem ter uma maior participação na política, eles querem cargos político, eles querem administrar Roma, tá? E a gente vai acabar vendo, né, principalmente quando estiver falando sobre o primeiro e o segundo triunvirato, que esses generais, eles vão sim conseguir governar Roma, né, e eles vão ter essa ascensão aí política, tudo bem? A gente consegue observar que Roma, nesse período, ela vai ser uma das cidades mais ricas, até porque, né, através dessa expansão territorial, já que muitos bens foram roubados, ouro, prata, alimento, escravo, entre outras coisas mais, né? Isso daí fez com que Roma ela enriquecesse muito. Não só por isso, mas Roma ela acabou, né, tendo, vamos dizer assim, um comércio bastante ativo. Então a gente consegue observar que, se lembra daqueles plebeus que eu disse para vocês, comerciantes, né, que muitos vão até acabar casando com os patrícios? Então são esses que vão se destacar aí, né, nesse momento aí da história. Quando eu falo em plebeus, não podemos esquecer que temos os plebeus, né, comerciantes, mas temos os plebeus que a gente diz aí, né, que são trabalhadores, né, urbanos, que são trabalhadores rurais, pequenos proprietários. Esses não, esses ainda continuam pobres, que nem a gente viu aí, né, que grande parte deles até perderam suas terras, mas aqueles plebeus que trabalhavam com o comércio, esses sim enriqueceram, até porque viram uma atividade, né, bastante vantajosa aí em todo esse território, tá bom? Esses caras,
que tiveram essa ascensão, vamos dizer assim, financeira, eles acabaram, né, conseguindo muitos cargos no Senado, que nem eu já expliquei o motivo para vocês, e eles acabaram, né, sendo reconhecidos como homens novos, até porque eles participavam, sim, do Senado, vamos dizer, mas eles não tinham aquele sangue, vamos dizer assim, azul, aquele sangue dos patrícios, mas eles tinham, sim, a sua importância aí, né, nesses cargos políticos. Continuando aqui, né, sobre a crise política, ou melhor, sobre a crise da República. Gente, grande parte dessas consequências dessa expansão territorial, a gente vai dizer que ela é um divisor de águas, porque ela vai trazer muito benefício para Roma, mas também vai trazer muita consequência, né? E aqui a gente consegue observar que quem é que ficou rico, que nem eu citei para vocês? Os patrícios e os plebeus, principalmente aqueles ligados ao comércio. O resto da população, gente, eles ficaram pobres e muitas vezes até miseráveis. Por quê? Antes eu trabalhava, né, vamos dizer, na parte urbana e na parte rural. Para quê? No caso aí, imagina, eu sou da categoria de plebeu comerciante. Para que eu vou contratar a mão de obra de uma pessoa em que eu vou ter que pagar, né, um salário, sendo que eu posso comprar um escravo que é muito mais barato? Gente, só para vocês terem uma ideia, escravo nessa época em Roma, ela valia o mesmo preço de um jarro de vinho. Então, assim, escravo nessa época não valia nada. E sendo que eu posso estar explorando a mão de obra daquele escravo por muitos e muitos anos, sem eu precisar ter que desembolsar nada, né? Então, isso daqui a gente consegue observar que quem era rico continuou mais rico e quem era pobre se tornou miserável, tá? Vai ser nesse período aí que vai surgir, né, dois legisladores, que é o Tibério e o Caio Graco, que é essa imagem aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Vamos então falar sobre o Tibério. O Tibério Graco, gente, ele participava do tribuno da plebe. Se lembra lá que eu falei para vocês sobre as leis, né, que a população agora ela tem direito, né, a colocar os plebeus em cargos políticos, né, a participar do tribuno? Pois então, esse cara ele tinha um cargo no Senado. E esse cara aqui, ele tinha umas ideias totalmente revolucionárias para a época, tá? Por mais que ele tivesse esse cargo, ele pensava assim nas minorias. Então, ele vai acabar fazendo algo totalmente novo, que era o quê? A reforma agrária. Ele dizia assim, o seguinte, como Roma já tinha vastos territórios na região, por que não ceder grande parte dessas terras para essas pessoas miseráveis, pelo menos para que elas possam, vamos dizer assim, sobreviver, para que elas possam pelo menos plantar, né? E também, além disso, tomar de conta daquela região para que não acabasse, vamos dizer assim, havendo qualquer outro tipo de invasões de outros povos. Claro que essa ideia aí, né, trouxe uma insatisfação muito grande dos patrícios, até porque essas terras pertenciam aos mesmos. E, no caso, a gente consegue observar que o Tibério, né, mandaram assassinar ele aí. Tudo bem. A gente observa que 10 anos depois, né, vai surgir o seu irmão, Caio Graco, vai ter o mesmo, né, vamos dizer assim, cargo político do seu irmão, e ele vai continuar com as mesmas políticas assistencialistas, né? Então, a gente consegue observar que ele quer, sim, continuar fazendo a reforma agrária, e, além disso, ele também queria estender a cidadania romana para todas as civilizações, né, vamos dizer assim, que estavam sobre a dominância dos romanos. E isso, gente, vai acabar trazendo insatisfação muito também, né, principalmente dos patrícios. Depois vamos dizer assim, de muitas ameaças, né, o próprio Caio Graco, ele vai pedir para que um amigo dele, né, acabe matando ele, até como uma forma de que se for para morrer, que ele morra, vamos dizer assim, em mãos amigas do que das suas inimigas. Esse amigo dele, posteriormente, acabou também cometendo, né, suicídio, até porque era né, vamos dizer assim, dos apoiadores dos pensamentos aí, né, dos irmãos Gracos. A gente vai observar que após esse episódio, em Roma, vai acabar surgindo dois grupos partidários, tá, gente? Isso daí vai acontecer em todas as nações. Um grupo, né, que vai estar a favor, vamos dizer assim, das grandes massas, né, que no caso aqui em Roma, ela recebe o nome de populares, até porque eram, né, em grande maioria, eram de generais do exército e da população pobre de Roma. Então, aquela classe, vamos dizer assim, menos
favorecida, elas vão acabar criando aí, né, vamos dizer, esse partido chamado populares. Do outro lado, temos os partidos dos ricos, né, que são os senadores e aqueles plebeus mercadores. Esses caras, eles vão receber o nome de optimates. E isso daqui é bastante importante eu estar citando para vocês, porque a partir desse momento, a gente consegue observar, né, que os próximos líderes que subirem ao poder, ou eles vão ser do partido político dos populares ou dos optimates. Tudo bem? Gente, vamos aqui então. Roma, que nem a gente está começando a observar, ela está numa crise danada. O negócio, assim, não tá muito bom. E vocês se lembram que eu falei para vocês, né, alguns minutos atrás, sobre os cargos políticos, né? Que quando Roma ela entrasse em uma grande crise, que deveriam chamar, né, os famosos ditadores para governar e colocar a casa, vamos dizer assim, em ordem? Pois então, eles vão acabar, né, colocando, o Senado vai acabar colocando o Mário, né? Até como sendo responsável aí por tentar colocar a ordem na casa de Roma. A gente consegue observar que ele era o representante, né, dos populares, e por ele fazer vários benefícios para a população, né, ele vai conseguir ele vai conseguir 6 vezes, né, o mandato de governante. Lembrando que o ditador, ele só podia ficar no poder durante 6 meses. Esse cara aí, ele conseguiu ficar no total de 3 anos. Ou seja, era um feito totalmente assim, novo para a época e vamos dizer assim, estava até indo contra a própria legislação romana, tá? Ele vai acabar se afastando da política porque ele vai, né, entre uma das suas promessas, ele prometeu entregar, sabe aquelas terras, aquelas colônias lá que Roma ela tinha conquistado, aquele vasto território, prometeu entregar, né, para o exército romano. Só que a gente sabe que por mais que esse cara fosse um ditador, que ele tivesse poderes limitados, vai chegar uma hora que os próprios patrícios, senadores, vai começar a barrar. E, né, essa vai ser uma da lei que ele vai tentar criar e ele vai ser totalmente barrado. Isso vai fazer com que, né, o Mário, ele fique com, vamos dizer assim, a sua imagem bastante desgastada perante ao exército. Até porque se você não tem um exército de Roma, como é que você vai se permanecer no poder? No final, né, ele acaba se afastando, porque ele tá vendo que a sua imagem tá ficando bastante, vamos dizer assim, desgastada. Ele fica durante 15 anos, né, sem participar aí da política, mas quando ele volta, né, a gente consegue, vamos dizer assim, observar, quando ele volta novamente, né, a ter um cargo de ditador no Senado, ele é assassinado. Muitos acreditam, né, que possam ter sido os próprios patrícios. Mas isso daí são fofoca da história, né? E a gente não sabe realmente se eles foram os grandes mandantes. Mas eu aqui, particularmente, eu não duvido nada não, porque os patrícios já mandaram matar tanta gente, né? Vamos aqui, então, falar sobre o segundo ditador, que é o Silas. Esse, sim, vai ser o representante, né, do grupo mais rico aí, dos optimates. E ele vai conseguir fazer, principalmente, né, bastante acordos vantajosos com os revoltosos. Quem eram esses revoltosos? Se lembram das colônias lá que eu falei para vocês, de Roma? De todo aquele vasto território? Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Tá vendo aqui esse vasto território? Aqui vai ter várias revoltas, né? E, vamos dizer assim, o Silas, ele vai ser um cara bastante articulado e vai conseguir fazer com que essas revoltas que estavam se levantando contra Roma, elas fossem, vamos dizer assim, totalmente, vamos dizer assim... essas propostas, vamos dizer, foram aceitas, né, por esses revoltosos e acabou se finalizando, né, esses conflitos aí que estava tendo dentro do território. A gente observa que quando Silas ele volta para Roma, aí sim ele começa, né, a centralizar todo o seu poder nas suas mãos. Então a gente vai dizer que ele vai criar até uma política despótica. O que é uma política despótica? Ele é um cara que ele vai mandar tudo e todos e ninguém tá acima dele. Ele é a lei, né? Ele é que manda e desmanda em Roma. E um dos primeiros atos que ele vai acabar fazendo é mandar matar todas as pessoas que eram contra, né, a sua política. Então, né, imagine aí, grande parte desses populares vão acabar sendo perseguidos. A gente consegue observar que ele cada vez mais, né, vai aumentar esse prestígio da aristocracia. Quem era essa aristocracia? A aristocracia, gente, era nada mais do que os patrícios,
que eram pessoas ligadas à terra, né? Então, aquelas pessoas ligadas à terra, essas pessoas ricas, eram chamadas de aristocráticas, tá bom? E, consequentemente, quando ele fortalece esse poder aristocrático, ele também está fortalecendo, né, o poder do Senado aí também. Ok, gente? Continuando aqui, né, falando mais sobre as crises. Lembrando lá que o Sila, né, ele vai acabar deixando o poder, até porque um ditador ele só podia ficar durante 6 meses no cargo, tá bom? Vamos continuar aqui, né, falando mais sobre as crises. Gente, que nem eu citei para vocês, Roma, ela sempre vai estar vivendo um caos, muito isso em consequência daquela expansão territorial, tudo bem? A gente consegue observar que durante o período da República vai acabar surgindo, né, uma coisinha chamada Revolta de Espartaco. A Revolta de Espartaco, gente, ela vai ser a primeira e a única revolta escrava que se teve em Roma, tá bom? Ela teve como seu grande líder um carinha chamado Espartaco, em que esse cara, ele era um gladiador, tá? Ele era um escravo gladiador, então ele ficava lutando naquelas arenas lá para literalmente entreter a população. E, né, ele vai fazer uma revolta dentro vamos dizer assim, da sua própria residência, onde ele mata, né, os seus donos. Ali ele liberta aqueles gladiadores e ele sai aos poucos, né, libertando aqueles gladiadores e outros escravos que vão se anexando, né, ao seu grupo. E ele acaba indo, né, em direção a Roma, com o principal objetivo, a gente consegue observar, de derrotar Roma, né, derrubar literalmente a República e libertar os escravos. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara aí para vocês, gente, que os escravos que ele queria libertar eram aqueles escravos que estavam apoiando ele, não, vamos dizer assim, aquele contingente inteiro de escravo, tá bom? Então isso daqui é bastante importante frisar. A gente consegue observar, né, que vai acabar surgindo aí um general, né, que vai ter o nome de Crasso, e ele que vai ser designado pelos senadores para acabar com a revolta que está ocorrendo, né? E aí o Crasso, ele vai conseguir sim, né, derrotar Espartaco e o seu exército, até porque o exército de Espartaco já estava tendo brigas internas, porque grande parte dos grupos queriam fugir, né, de Roma, enquanto ele queria invadir Roma, tá bom? E aí, né, qual vai ser vamos dizer assim, o principal marco, né, da revolta de Espartaco? É que grande parte, né, desses gladiadores, eles acabaram tendo, né, seus corpos crucificados e foram colocados numa via, gente, desde Roma até Capua. Capua era a região aonde, né, a gente vai dizer que eclodiu aí essa revolta. Gente, é muita gente crucificada, vocês não têm ideia do tamanho dessa via, é uma coisa assim extraordinária. Imagine você, né, colocando ali várias pessoas crucificadas. E sempre quando a gente, né, vê a história de Jesus Cristo ali sendo crucificado, já nos marca tanto. Imagine você ver uma fileira, né, de pessoas ali sendo escravizadas. É uma coisa assim, até inimaginável. Além disso, Roma, né, claro que ela conseguiu aí enfrentar essa revolta. Roma, ela estava tendo, gente, bastante ataque de pirataria, né? Então, se lembra daqueles plebeus comerciantes? Eles estavam reclamando muito com o Senado, porque, né, era uma região muito rica, muito próspera, e eles estavam sofrendo bastante ataque. Novamente, né, vai acabar surgindo um general aí chamado Pompeu, né, em que o Senado vai designar para que esse cara acabe, né, com essa pirataria. Ele vai conseguir, né, vamos dizer, de fato, acabar, né, com a pirataria, e ele ainda vai conseguir conquistar mais territórios e mais riqueza ainda para Roma. Então, assim, esse cara quando volta para Roma, ele vai ser, assim, exaltado de todas as formas. Então, a gente já consegue observar que dois grandes generais, eles estão sendo muito bem vistos pela população. O Crasso por ter acabado com a revolta escrava e o Pompeu por ter acabado com a pirataria, tá? Vai ser nesse período que, por conta de muitas crises, muitos conflitos, né, até por mais que eles, eu falo assim, quanto mais rico você tem, mais problema lhe aparece, né, o próprio Senado vai acabar, né, criando algo chamado que vai ser o primeiro triunvirato. O que é um triunvirato? Seria o governo de 3 generais, tá?
Porque o governo de 3 generais, eles acreditavam o seguinte, que o ditador, ele não estava conseguindo dar de conta. Os senadores, muito menos. Então, deveria colocar para governar, vamos dizer assim, aquelas pessoas, aqueles generais que a população, ela via como, vamos dizer assim, o seu grande herói. Então, eles acabaram nomeando, né, o Crasso, que acabou com o Espartaco, né, o Pompeu, que acabou com a pirataria, e o Júlio César. Mas quem é o Júlio César? Gente, o Júlio César, eu coloquei aqui para vocês, que é a imagem desse sujeitinho aí, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, desses 3, ele vai ser o mais importante. Ele começou, vamos dizer assim, né, de uma forma bastante humilde, até porque ele era patrício, mas ele era de uma origem, vamos dizer assim, um pouco mais pobre perante aos seus parentes, né? E ele foi crescendo dentro do Senado e também dentro do exército romano. Mas vamos dizer assim, ele tinha prestígio, mas ainda era um nome, vamos dizer assim, que até então não chamava tanta atenção. Então, esse cara, né, ele vai acabar surpreendendo todos, até porque quando foi se dividir o império, né, entre Pompeu, Crasso e Júlio César ficou com a parte da Gália. Se lembra lá dos gauleses que tentaram invadir Roma, né, e tiveram sucesso e os romanos ficaram morrendo de medo? Pois então, deram essa parte para Júlio César. E o Júlio César, até como uma forma, vamos dizer assim, de criar nome e se destacar entre os 3, ele vai começar a fazer um empreendimento, né, nessa região. O que ninguém imaginava é que ele ia conseguir, gente, derrotar, né, grande parte desses gauleses e ele ia conquistar vastos territórios, mas ia conquistar muito território mesmo, gente. O que seria o que a gente conhece hoje como França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Inglaterra. Ou seja, esse cara, ele vai aumentar assim o reino em muitos territórios. Então, quando, né, ele conquistava uma região e roubava toda aquela riqueza, ele não ficava com as terras para si, ele não ficava com dinheiro para si, muito pelo contrário. As terras ele dividia entre seus soldados, né, entre, vamos dizer assim, entre seus outros generais, e toda a riqueza, né, que ele trazia consigo, ele mandava investir em obras públicas em Roma. Então, imagine, esse cara, ele começou a ser visto como um bom governante. Então, ele construiu estradas, ele distribuía trigo, né? Ele fazia com que a população mandou construir templos. Então, assim, esse cara, ele foi muito bem visto pela população romana e o próprio Senado começou a ficar com um pouco de medo porque ele estava fazendo uma política totalmente inédita que até então nenhum dos outros governantes tinham feito, né? Crasso, vendo todas essas conquistas territoriais de Júlio César, ele também, né, falou assim, bem, então eu vou conquistar outros territórios, porque Pompeu já conquistou, né, riqueza para Roma, agora a gente tá vendo Júlio César e eu não vou trazer nada. E aí, né, onde ele acaba morrendo na Batalha de Carras, tudo bem? Então, a gente fala que com a morte de Crasso, acaba, né, o primeiro triunvirato, até porque a gente observa que só vai ter 2 generais governando. Então, nesse caso, não seria um triunvirato. Tudo bem? Quando Crasso ele morre, o Senado, né, querendo prejudicar Júlio César, porque tem medo de Júlio César, eles vão nomear o Pompeu. Você lembra lá o Pompeu, que acabou com a pirataria? Então, vão nomear ele como cônsul único. Ou seja, agora quem manda em Roma não é mais o Júlio César e nem o próprio Crasso, mas sim, né, o próprio Pompeu, até porque Crasso já tinha morrido. O Pompeu, gente, a gente consegue observar que esse cara, agora ele comanda tudo e todos. O Júlio César, quando descobre isso daí, ele fica muito revoltado, porque ele fala, mas peraí, eu fiz tanto benefício, né, para a população romana e agora eles me proibem até de entrar na cidade, não aceito isso daí. Onde ele organiza um exército e invade a cidade de Roma. Gente, Pompeu ficou com tanto medo, que vai fugir para a região da Grécia, e mesmo assim Júlio César começa correndo atrás dele, vai atrás dele. E, né, da Grécia ele foge para o Egito, literalmente para tentar, né, se afastar cada vez mais do Júlio César. Só que Pompeu chegando ao Egito, ele vai acabar sendo morto pelo faraó, né, que nada mais era do que o Ptolomeu XIII, também conhecido como, né, o faraó menino. E por que o Ptolomeu XIII ele fez isso daí? Era uma forma dele tentar cair nas graças de Júlio César. Mas Júlio César ele ficou tão revoltado,
tão indignado, porque ele falou assim, quem é, né, esse rei menino, esse bárbaro, com costumes totalmente diferentes do mundo ocidental, querendo matar um governante romano? Então, só para vocês terem uma ideia, né, o próprio Júlio César vai acabar, né, vamos dizer assim, destronando e matando o próprio Ptolomeu e vai colocar, né, no seu lugar, né, no caso a irmã de Ptolomeu, que era a Cleópatra VII, ou a famosa Cleópatra. Quem nunca ouviu falar da Cleópatra, gente? Tem filme falando sobre essa mulher, né? Ela é uma das mulheres, vamos dizer aí, mais influentes que se teve no período da antiguidade. Tem muita mitologia por trás, tá bom? Então, assim, a história dela é bem vasta mesmo, só para vocês terem uma ideia. E aí, o que acaba ocorrendo? O Júlio César, né? Ele acaba tendo um caso com a própria Cleópatra, né? A gente diz que esse caso entre os dois pode ter sim rolado o amor, mas tinha muito mais uma questão política, né? Até porque Júlio César ele queria ter uma dominância maior na região do Egito e a própria Cleópatra ela tinha um caso com ele, né? Até para poder se fortalecer no trono, tá bom? Então a gente consegue observar que o caso dos dois era muito mais uma questão política, né? Do que questão, vamos dizer assim, amorosa. Dizem que a própria Cleópatra acabou tendo um filho, né, de Júlio César, mas aí a gente não sabe bem, né, que naquela época não tinha esse DNA. Júlio César, né, o Senado, morrendo de medo dele, acabou dando o título para ele, né, de ditador vitalício. E aí sim a gente consegue observar, né, que ele vai fazer mais reformas dentro de Roma. Entre essas coisas ele vai, né, dobrar, no caso aí o soldo, que seria o salário dos soldados, até porque eu já citei para vocês, como é que você governa Roma sem ter soldados? A gente consegue observar que grande parte daquele território conquistado, ele deu sim nessas terras para o exército. Ele vai perdoar muitas dívidas aí, né, de plebeus, de pessoas aí que estavam, vamos dizer assim, endividadas, principalmente aqueles, né, que fizeram investimento para poder entrar no exército. Que nem eu já tinha dito para vocês, ele continuou dando dinheiro para os pobres. Uma das práticas que ele vai fazer vai ser muitos banquetes públicos, né, até porque tinha muitas pessoas passando fome, então imagina você fazer banquetes públicos, e não só por isso, também era uma forma, vamos dizer assim, de você estar muito mais próximo ali da população e você saber, né, vamos dizer assim, o que aquela população ela pensava de bom ou de ruim, né, do seu próprio personagem. E ele acabou também criando os outros entretenimentos, né, no caso seriam os próprios jogos aí de gladiadores, né, os jogos de carros de biga, né, e entre outras coisas mais. Eu acho que um dos atos mais importantes que ele fez foi estender a cidadania romana para os povos da Gália, que até então eram considerados bárbaros, né? Lembrando quem eram esses bárbaros? Eram aquelas pessoas que não tinham, né, a cultura, não tinham o costume romano. Então, se você não tem o costume romano, você simplesmente é considerado o quê? Um bárbaro, tá bom? Além disso, ele acabou, né, fazendo aí uma reforma, né, no calendário, colocando para 365 dias. Eu falo que o nosso calendário é um calendário gregoriano, né? A gente fala assim que é um calendário cristão, lembrando que a religião católica, ela surgiu em Roma, né? Vamos dizer assim. E não sei se vocês já observaram, mas temos um mês do nosso calendário em homenagem a Júlio César, que seria o mês de julho, mês 7, um mês de férias, né? Um mês que todo mundo adora, um mês que todo mundo ama. Então, esse nome desse mês é em homenagem a esse personagem aí, tá? Que eu coloquei na imagem para vocês. A gente consegue observar, né, que Júlio César, ele poderia ter governado por muito mais anos, mas se ele não tivesse se equivocado, né, em uma única coisinha. Ele vai acabar, gente, querendo ser coroado como rei. Claro que ele não vai ser, né, ele não vai ser, ele não vai chegar a esse ato, porque ele vai observar que os senadores vão ficar totalmente contra essa ideia, porque os monarcas, que nem eu já tinha explicado para vocês na videoaula passada, né, que os reis eles não eram vistos como bons personagens, mas sim como grandes centralizadores de poder. Então, a gente consegue observar que os próprios senadores vão acabar se articulando e vão, né, assassinaram Júlio César dentro do Senado com mais de 23 apunhaladas, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, esse cara ele vai ser assassinado a sangue frio, né? Vamos dizer, pelos seus próprios compatriotas, tá? Então, assim, o fim de Júlio César
não vai ser assim, vamos dizer assim, honroso. Dizem que a própria Cleópatra ela estava, né, na região de Roma, e quando ela soube do assassinato, né, de Júlio César, com a ajuda, né, de um dos seus, vamos dizer assim, amigo, ela conseguiu fugir e voltar para a região do Egito, tá bom? E lá continuou, né, na sua residência na região de Alexandria. Tudo bem, gente? Vamos aqui, então, né, falar sobre o segundo triunvirato. Vamos lá, então. O segundo triunvirato, gente, ele vai ocorrer por conta de uma coisinha. Novamente, não vamos colocar os senadores, porque principalmente quando a população vê que Júlio César ele foi assassinado, né, isso daí vai trazer uma insatisfação muito grande para o Senado. Então, o Senado vai criar novamente o segundo triunvirato. Vamos colocar o Marco Antônio, que era praticamente o braço direito, né, de Júlio César aí no comando do exército, e até porque tinha um medo muito grande de um levante. Vamos colocar o Otávio Augusto, né, que era um sobrinho neto de Júlio César, e também porque, vamos dizer assim, em testamento, Júlio César ele tinha deixado como seu único herdeiro o próprio Caio Otávio. E além disso, né, a gente consegue observar que vão colocar um carinha chamado Lepto, tá, para fazer aí, vamos dizer assim, parte do segundo triunvirato. Vamos colocar o Lepto, gente, até porque, vamos dizer assim, entre os personagens que eles poderiam influenciar, seria esse daí, tá bom? Então, a gente consegue observar que vai ser criado, né, o segundo triunvirato, lembrando que é o governo de 3 generais. Uma das primeiras práticas desse segundo triunvirato vai ser começar, né, a perseguir os optimates, ou seja, aquela classe mais rica, até porque eles acreditavam fielmente que foram os responsáveis pela morte, né, de Júlio César. E não só isso, né, a gente vê que entre esses 3, né, a briga maior sempre vai estar entre Otávio, né, e principalmente Marco Antônio. No caso de Otávio, até para confiar no Marco Antônio, ele vai acabar dando a sua irmã em casamento, tá? A Marco Antônio. E aí sim, né, quando acaba tendo esse laço, né, então acaba tendo esse grau de parentesco, aí sim eles vão dividir o reino, né, entre esses 3 cônsules. Então, cada um vai acabar ficando, né, responsável por uma região. Para falar a verdade, a gente já consegue observar que o Marco Antônio, um dos primeiros atos que ele vai fazer é largar a esposa dele e vai ficar na região que lhe pertence, nesse caso até o próprio Egito. Lá, ele vai conhecer a Cleópatra e ele vai fazer, né, vamos dizer assim, um laço político e amoroso com ela, que é essa personagem que eu coloquei aí para vocês, tá bom? Então, tem uma imagem ilustrativa aí, né, de uma possível face dela. Gente, se vocês procurarem na internet, tem tanta face da Cleópatra que fica até difícil da gente saber qual seria a verdadeira. Alguns falam que ela era muito inteligente, bonita, outros falam que ela não era bonita, mas sim que ela tinha muita inteligência, que era uma articuladora política. Então, assim, a biografia dela é bastante, vamos dizer assim, extensa e contraditória. Então, chegando lá, né, o próprio Marco Antônio, ele vai acabar tendo um caso com a Cleópatra. Então, quando o Caio Otávio fica sabendo disso daí, ele vai ficar muito, né, bravo, porque, assim, o cara deu a irmã dele em casamento, o cara abandona a irmã, vai para o Egito, quer organizar um exército para acabar com o próprio Caio Otávio e dominar Roma como se ele fosse o único grande líder. E claro que Caio Otávio nunca ia aceitar isso daí, né, gente? Então, turma, além do Marco Antônio, né, e o próprio Caio Otávio ainda tá tendo essa briga, Caio Otávio ainda vai, né, vamos dizer assim, sofrer vamos dizer assim, um atentado de Lepto, né, de tentar tomar, vamos dizer assim, a região de Roma. Claro que Lepto, comparado entre esses 3 generais, era o mais fraquinho de todos, né? Então, ele vai acabar fracassando, né, nessa tentativa de golpe, e aí sim ele vai ser exilado aí na região africana, tá bom? E aí, vamos dizer assim, novamente, né, o segundo triunvirato, ele vai acabar, ele vai ruir, porque o Lepto, ele se refugiou, e agora o Caio Otávio, ele tem que enfrentar o seu maior arqui-inimigo, que no caso vai ser Marco Antônio. Caio Otávio, ele não vai ficar esperando, né, ser atacado em Roma, por esse motivo, ele vai organizar um exército, vai para a região do continente africano, e lá ele vai enfrentar, né, literalmente o seu maior rival.
Até porque o Marco Antônio, gente, durante esse período, ele vai perder muito apoio do exército romano. Por qual motivo? Primeiramente, porque ele abandonou sua mulher. Segundo, porque ele tá pegando muito do costume, né, dos egípcios, né, que eles consideravam que eram povos bárbaros. Ele já se considerava um faraó, andava com vestimentas faraônicas, né, vamos dizer assim. Então, por esse motivo, ele era visto literalmente como um traidor. Ao invés de ele fortalecer o reino de Roma, não. Ele estava querendo fortalecer o reino egípcio, né? E isso acabou trazendo uma insatisfação muito grande e Caio Otávio teve mais apoio ainda. Resultado, né, na Batalha de Ácio, que ocorreu no dia, né, ou melhor, no ano 31 a.C., né, acabou tendo esse embate entre esses dois e Caio Otávio, né, ele saiu vitorioso dessa batalha. Marco Antônio, quando viu, né, que o seu inimigo estava tendo, vamos dizer assim, essa vitória bastante significativa, em um modo desesperador, ele vai acabar cometendo suicídio, tá? Até porque ele sabia que se ele fosse pego pelo Caio Otávio, que coisa assim horrenda poderia acontecer com ele. A Cleópatra, quando fica sabendo, né, da vitória de Caio Otávio e principalmente, vamos dizer assim, da morte de Marco Antônio, ela sabia que ela não poderia, né, de forma alguma tentar convencer o Caio Otávio da sua não participação dessa influência, né, do governo romano. Até porque ela já tinha tido um caso com o Júlio César e já tinha tido um caso com Marco Antônio. Só para vocês terem uma ideia, gente, diz que na biografia dela, ela chegou a ter três filhos de Marco Antônio. Então, assim, foi uma relação que durou muito tempo. Resultado, né, ela mesmo vai acabar pegando, né, uma cobra, uma naja, em que essa naja vai picar ela e aí sim, né, ela vai cometer esse suicídio, tá bom? A gente fala que após esse ato desesperador, né, aí sim, vamos dizer assim, essa questão, né, da liderança faraônica lá no Egito, ela acaba entrando em declínio literalmente, até porque o próprio Caio Otávio, ele vai ter uma vigilância muito cerrada na região do Egito, até com medo de algum outro levante. E não só isso, né, como consequência, várias guerras civis também vai se finalizar em Roma, até porque Caio Otávio, agora ele vai ser o único líder, né, vamos dizer aí, do grande senado e inconsciente ou consciente, né, vamos dizer de uma forma totalmente deliberada, ele vai começar a centralizar cada vez mais os poderes, né, em sua mão, até que ele vai receber o título de imperador, e aí sim Roma, né, vai ter o seu terceiro e último período, que nesse caso seria o Império. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou bem longo aí, mas não tem como a gente falar sobre República Romana, né, de uma forma muito rápida, porque senão vocês acabam perdendo muito fatos importantes aí, né, ao longo da história. Eu espero que vocês tenham gostado, se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem estar deixando um comentário que eu estarei respondendo aí para vocês, tá bom, turma? Na próxima videoaula a gente estará focando sobre, né, o período imperial, tá? Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.